Oi, gatas! Me chamo Ketri, sou especialista em postiça realista. Hoje eu vim trazer mais um passo a passo com uma decoração maravilhosa para vocês. Eu começo fazendo todo o levantamento da minha cutícula, tirando também aquela pelezinha que fica grudada ali por cima da unha. Eu venho com a minha broca 718. O meu motor eu coloco em uma velocidade que seja ágil, que eu também sei que não vou machucar minha cliente, tá? Gente, a potência do motor vai depender muito com o seu costume ali, entendeu? Eu recomendo você começar sempre em uma velocidade que você sabe que você vai conseguir ter o controle da caneta e não ela de você, né? Aí, como vocês podem ver, primeiro eu começo fazendo um lado, depois eu mudo a rotação do meu motor e venho fazendo o outro lado da unha, tá? Eu não consigo fazer os dois lados da cutícula com a mesma rotação. E meninas, eu também aproveito esse processo e venho tirando qualquer restante de alongamento que tenha ficado na unha. Como vocês podem ver, na minha unha acabou ficando um restinho e eu vim tirando. Depois de fazer todo o levantamento da cutícula, eu venho com o meu alicate fazendo a cutilagem, tá? E, gente, uma cutilagem bem feita dá um acabamento surreal na postiça, tá? Logo em seguida, eu já venho com o meu prep, tá? Eu uso esse daí da XD, aplico ele e venho com o meu algodão prensado. Eu acabei esquecendo de gravar essa parte pra vocês, mas logo quando eu aplico o prep, eu venho com a minha broca mandril na velocidade mínima, fazendo ranhuras na unha, tá? E logo já venho medindo e colando as minhas postiças, tá? Eu sempre colo de cima para baixo. Gente, isso evita super de dar bolhas. E logo já venho fazendo o formato que a minha cliente deseja e dando o acabamento na minha área da cutícula. Gente, prestem muita atenção nessa explicação que eu vou dar para vocês agora, tá? Esse passo é para deixar a postiça o mais parecido com um alongamento em gel, como se ela estivesse saindo da sua unha, o mais natural possível, tá? Ponta da unha, broca reta, deitada, e lateral, a broca em pé. E o motor em uma velocidade que vocês vão conseguir controlar, tá? Para não criar buraco, não tirar demais a unha, tá? Coloque em uma velocidade que você vá conseguir controlar a caneta tranquilamente, tá? E dar o acabamento perfeito. Olha só como tá ficando natural, gente. Fica a coisa mais perfeita. E meninas, nessa hora vocês têm que ter um olhar muito crítico, tá? Vocês têm que ser bem observadoras, porque para a unha ter um acabamento natural, a área da cutícula tem que estar bem feita, vocês têm que tirar bem o relevo da postiça, deixar ela como se estivesse saindo da unha da cliente mesmo. Então, vocês têm que observar se está ficando desse jeito. Logo, quando eu termino esse processo, eu já venho tirando o brilho das minhas postiças e fazendo a minha esmaltação. Meninas, agora eu quero e vocês precisam prestar bastante atenção, tá? Eu venho com o meu pincel com pouco esmalte, eu não venho com muito esmalte. Aplico por toda a minha unha. Eu vou o mais próximo da minha cutícula que eu consigo, mas eu não encosto, tá? E também não uso aquele pincel fininho, porque eu quero deixar um efeito gel, tá? Vocês vão ver que no final vai ficar bem parecido com o efeito gel. E vou aplicando por todas as minhas unhas. Após aplicar em todas, eu levo para a cabine por 30 segundos, tá? Depois que volta da cabine, eu já venho com o meu pincel um pouco mais cheio e venho fazendo a aplicação. E repetindo novamente, vou o mais próximo que eu consigo da área da cutícula, sem encostar na cutícula. E, gente, se encostar na pele, vocês limpam, tá? Se borrar. Porque depois, antes de ir pra cabine, porque depois que for na cabine, vocês não vão conseguir tirar esse esmalte daí de jeito nenhum. Meninas, nessa camada mais grossa, eu já termino de aplicar e logo levo pra cabine por 60 segundos, tá? Agora eu vou vir aplicando o meu fundo realista no dedo anelar e no dedo do meio. Gente, eu aplico o meu fundo realista da mesma forma que eu aplico os outros esmaltes, tá? Venho com o pincel com pouco produto e venho aplicando por todas as minhas unhas, tá? Claro que eu sujo o pincel, aplico em uma e depois sujo de novo, aplico em outra, tá? Eu não uso o mesmo pincel com pouco produto em todas as unhas. Meninas, vou repetir novamente para vocês, porque é uma coisa que vocês têm que guardar, tá? Venho aplicando o esmalte o mais próximo que eu consigo da cutícula,
sem encostar, tá? Pra dar aquele efeito em gel, eu não uso o pincel fininho, tá? Fica super parecido com o alongamento em gel. E outra coisa, vocês podem observar que eu vou dando pinceladas direto, mas eu vou dando pinceladas até eu ver que o esmalte tá bem uniforme, tá? Agora eu venho com a minha camadinha mais grossa, tá? Gente, o fundo realista, eu aplico uma quantidade de camadas até eu ver que ficou em um tom que eu gosto, tá? Eu não gosto de um tom nem fraco e nem muito forte, tá? Isso vai depender muito do gosto de cada pessoa. E da sua cliente, é claro, né? Tem cliente que gosta de fundo realista mais forte, mais fraco, nem tão forte, nem tão fraco, tá? Vai depender muito do gosto da sua cliente. Vou vir fazendo uma francesa lateral no meu dedo anelar. Começo puxando um traço fino da minha cutícula até mais ou menos o meio da minha unha. Depois venho com um pincel um pouquinho menor, que é melhor para preencher, e venho preenchendo. Acabei esquecendo de gravar isso para você. Depois que eu deixei minha francesa por 30 segundos na cabine, eu venho fazendo um traço fino, tá? Gente, eu observo da onde eu quero que comece o meu traço fino e venho puxando até onde eu quero que ele termine, tá? Agora eu venho com um pincel um pouquinho mais gordo, porque eu quero fazer um traço um pouco mais grosso, tá? Vou vir fazendo um traço de brilho dourado, contornando esse traço branco fino que eu fiz, tá? Gente, cada traço que eu faço, eu levo ele por 15 segundos na cabine, tá? Antes de fazer o outro. Amigas, venho observando se o traço ficou falhado. E se ficou falhado, eu venho completando. Ainda mais esse glitterzinho, ele sempre acaba ficando um pouco falhado, né? Mas independente, se ficar um pouco falhado, qualquer esmalte que eu passar, eu volto pra deixar preenchidinho. No dedo do meio, eu também vou vir fazendo uma decoração com traços finos, tá? Gente, o segredo do traço fino é você deixar sempre a ponta do pincel preenchidinha, tá? E você ter a noção de onde você quer que o traço comece e o traço termine, tá? Eu tremo um pouco, mas eu consigo ter esse controle, essa noção, tá? Não é impossível fazer o traço fino tremendo, não. Fiz o traço marrom, acabou ficando um pouco fraco, quase nem apareceu direito, e vim reforçando, tá? Agora eu vim com outro pincel, fazendo um traço fino branco. Na verdade, eu limpei o pincel. E vim puxando pro outro lado. Ó, gente, eu sempre uso a ponta do pincel, não uso o pincel inteiro. Assim eu consigo ter mais controle, tá? A ponta sempre bem preenchida, não ficou na direção que eu queria. Vim consertando, ó. Aí ficou na direção que eu queria. Levei pra cabine por 15 segundos e quando voltou, eu já vim com outro pincel fazendo um traço fino dourado, tá? E essas unhas ficaram maravilhosas. Agora eu vou vir finalizando com o top coat, tá? Meninas, eu finalizo uma por uma e levo pra cabine por 60 segundos, tá? Gente, demora mais um pouco, demora. Mas eu prefiro assim, porque aí eu não corro risco do top coat escorrer e ter aquele trabalho todo de tirar, entendeu? Então, eu aplico e logo levo pra cabine por 60 segundos. E meninas, eu quero que vocês deixem aí nos comentários, tá? Quais vídeos vocês querem ver por aqui, tá? Que eu vou estar sempre trazendo pra vocês. E esse foi o resultado maravilhoso da nossa postiça realista. Me diz, gente, se não tá muito parecida com uma em gel.